Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao canal Delongas e hoje mais um vídeo da série que eu estou fazendo aqui no canal sobre a obra do filósofo coreano Byung-Chul Han. Dessa vez sobre o que talvez seja o livro dele mais famoso aqui no Brasil, possivelmente esse aqui, né? Vocês estão vendo aí já na imagem, esse aqui, o Sociedade do Cansaço. Esse livro ele vai estabelecer algumas conexões com o vídeo anterior lá que eu fiz sobre a sociedade paliativa. Portanto, assistam aquele vídeo também, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar com essa ideia do Byung-Chul Han, essa análise que ele faz da sociedade contemporânea a respeito, agora nos termos de um cansaço, de um certo enfado. A gente vai ver que tipo de cansaço é esse. Aqui se refere ao cansaço nosso, que vivemos na sociedade contemporânea, enfim, de acesso a informações, a redes sociais, com novas modalidades de trabalho, enfim, do que se trata esse cansaço. Veremos nesse vídeo. Bom, vejam, esse livro ele vai falar de algumas patologias contemporâneas associadas a essa questão do enfado, do cansaço, tais como depressão, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e síndrome de hiperatividade, TPL, que é o transtorno da personalidade limítrofe, e notadamente o burnout, que é esse enfado mesmo, levado ao seu grau máximo, quando a pessoa realmente, depois de tanto trabalho, tanto se vê num momento de exaustão. E o que ele vai dizer já no início do livro, nos seus parágrafos iniciais, é que essas patologias contemporâneas, elas não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica que tenha a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. Vejamos que ele está usando muito aqui, já no início, uma metáfora que a gente vai precisar trabalhar se quisermos compreender o que ele está querendo dizer nesse livro, afinal de contas. E essa metáfora diz respeito à imunologia. Imunologia. Sim, 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 senhoras e senhores, a metáfora da imunologia. Do que se trata essa metáfora da imunologia? Por que que essas patologias contemporâneas não são, segundo ele, possíveis de ser analisadas nos termos de uma infecção, mas sim em termos de infartos, né? Elas vêm provocadas por um excesso de positividade e não por um agente externo negativo que toma o corpo da pessoa. Vejamos. Segundo o Byung-Chul Han, o século XX, o século passado, foi um século imunológico. Imunológico. Ele diz o seguinte, já no início do vídeo, né? Início do livro. O século passado foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão, prestem atenção, uma divisão muito bem marcada, né? Entre dentro e fora, amigo e inimigo, e entre próprio e estranho. Uma época imunológica. Bom, se a gente tomar o termo imunológico pelo dicionário, algumas vezes eu gosto de trazer as definições mesmo do dicionário, para entender a metáfora, a gente vai ver que é relativo ao sistema imunitário, sistema de defesa de um organismo que o protege contra agentes infecciosos ou tóxicos. Vejam que é um sistema imunológico, a imunologia, ela lida com a defesa
de agentes infecciosos ou tóxicos e agentes que são o quê? Externos ao próprio sujeito. É o caso dos próprios vírus, não é verdade? A gente entende bem disso, pois ainda vivemos em meio a uma pandemia. Portanto, a metáfora da imunologia, ela está ligada a uma relação de alteridade, ou seja, uma relação com um outro, e uma alteridade que se dá, por vezes, por via de uma negatividade, ou seja, o confronto com o outro. É um outro que se estabelece como um agente tóxico do qual o nosso corpo tem que se proteger, né, para espantar, para ser capaz de reagir a esse agente tóxico que vem de fora e nos afeta. Ou seja, a metáfora da imunologia está relacionada, portanto, a um embate com o outro. O outro. E o Byung-Chul Han vai dizer que essa metáfora da imunologia ela é própria para a análise do século XX, porque o século XX, com seus sistemas sobretudo de produção e de trabalho, foi um sistema marcado pela disciplina. Era uma sociedade disciplinar, e aqui ele remonta novamente, sobretudo, aos estudos de Michel Foucault em Vigiar e Punir. Uma sociedade em que havia normas, limites muito bem estabelecidos que operavam uma negatividade. Ou seja, diz ele que a sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O que é essa negatividade da proibição? Uma negatividade, uma alteridade que te diz não, que impõe normas, que impõe métodos, que impõe limites e fronteiras. A gente precisa pensar, sobretudo, no mundo do trabalho. O trabalho do século XX é um trabalho que foi, ao curso de todo esse período, se estabelecendo como um trabalho regulamentado. A gente pensa ainda muito na questão industrial. O trabalho na indústria era mais forte. E era um trabalho, quando eu digo regulamentado, inclusive por leis, nos termos, inclusive, da própria CLT, que é um marco importante do século XX, da década de 40, ali no governo Getúlio Vargas, não é? E a CLT ela coloca limites ali muito estabelecidos, por exemplo, entre o empregado e o empregador. Ela coloca ali, por exemplo, as formas como o empregador pode disciplinar o seu empregado, com carteira de ponto, controle de presença, com ali as sanções que o empregador pode dar, de advertências e coisa e tal, né? Ou seja, pensando no mundo do trabalho, nós estamos numa esfera em que figura de empregado e empregador possuem limites muito bem estabelecidos, certo? Além do mais, a própria relação, né, que se tem com o outro no mundo externo é uma relação que se dá ainda por limites, por negatividades, a forma como nós confrontamos nossos chefes, figuras de autoridade, é marcada por uma relação bem estabelecida, bem estabelecida. Um século de disciplinas bem estabelecidas, relações de trabalho bem estabelecidas, as relações mesmo que nós tínhamos em relação às telecomunicações, a forma como nós recebíamos as notícias era receber a notícia muito de um outro, de um agente externo, a partir da televisão, por exemplo. Não era você que tinha ali seu acesso pessoal a um tipo de grupo específico que vai te passar somente a informação que você quer ali no Zap
ou no Telegram. Não, está ali a televisão como aquela autoridade te passando aquela informação que pode não ser exatamente a informação que vai estar ali no seu centro de interesse mais imediato, que você caça ali no Twitter, por exemplo. Ou seja, eram relações de limites estabelecidos. Havia limites estabelecidos e quando pensamos no mundo do trabalho, havia ali limites estabelecidos entre a relação, uma relação muito forte ainda entre empregado e empregador. Pois bem, espero que isso tenha ficado claro. No século XX, ainda marcado por uma disciplina muito forte nas relações sociais, notadamente nas relações de trabalho. E o século XX, ele, é claro, ele não esteve isento de que as pessoas desenvolvessem ali patologias psíquicas. Tanto que a psicanálise, ela surgiu e se desenvolveu no século XX. E ela lidava ali com neuroses que, segundo Byung-Chul Han, eram próprias daquele período histórico. Então, quando nós pensamos na cartografia patológica do século passado, o que o Byung-Chul Han aponta é que essas neuroses elas eram possíveis de ser explicadas, sobretudo, pela teoria freudiana, né? Elas eram muito bem delineadas pela teoria freudiana, e, sobretudo, a respeito das neuroses. E o que é uma neurose em Freud? A neurose no Freud é um conflito de alteridade também. É um conflito com o outro. Lembremos que o aparelho psíquico do Freud, ele é formado não somente por elementos do próprio sujeito, mas ele possui ali dentro da sua formação a ideia do que? Do superego. Nós temos o id, né, o inconsciente, o ego e o superego. O superego representa o que? As barreiras, valores sociais, institucionais que constrangem as atitudes meramente pulsionais dos indivíduos, né? Colocam ali, como eu disse, barreiras éticas na sua ação, proibições, repressões de que os indivíduos desenvolvam pura e simplesmente as suas pulsões ou seus instintos, como se queira, a depender da tradução do Freud, nós vemos pulsões ou instintos, certo? Isso por quê? Justamente porque, como superego, né? Isso que vem de fora, essa figura de autoridade, seja autoridade paterna ou uma autoridade, enfim, familiar, uma autoridade religiosa, uma autoridade no trabalho, essa autoridade que constrange as atitudes do indivíduo, as atitudes mais pulsionais do indivíduo, elas são colocadas frente àquilo que Freud chamava de princípio da realidade, que todo o aparelho, toda a psique humana se defronta com esse princípio da realidade, que nada mais é do que o confronto com o outro. Em um determinado momento do desenvolvimento psíquico de uma criança, ela se depara com a realidade de que ela não pode fazer o que ela quer quando ela quer, que há constrangimentos em relação às suas ações. E esse princípio da realidade, ele é importante para o próprio desenvolvimento do caráter da pessoa, não é? Ela precisa disso para que ela possa se controlar as suas pulsões. E as neuroses que o Freud analisava eram neuroses que tinham como o desafio perceber problemas em lidar com essa realidade, em lidar com essas figuras de repressão, de autoridade. E uma das neuroses, né, das patologias mais analisadas pelo Freud ali no início do século XX, fim do XIX, início do XX, era a histeria. E o Byung-Chul Han, nesse livro, vai dizer que a histeria, né, ela era justamente uma doença psíquica típica da sociedade disciplinar, na qual se estabeleceu também
a psicanálise, ela pressupõe a negatividade da repressão, que leva à formação do inconsciente. As representações pulsionais rechaçadas ao inconsciente se manifestam por meio da conversão como sintomas somáticos. Espero que isso não tenha ficado muito complicado, esse parágrafo, vou tentar delinear. Vejam, a histeria, segundo Freud, e conforme trazida aqui pelo Byung-Chul Han nesse livro, ela pressupõe essa negatividade do aparelho psíquico. Ela pressupõe que o indivíduo ele se depara com figuras de autoridade, notadamente em Freud nós temos a figura da autoridade paterna, mas se nós expandirmos essa análise para um teor social maior, figuras de autoridade muito bem delineadas, sejam, como eu disse, religiosas, ou no trabalho, em que tem aquela figura do patrão ou do chefe muito bem estabelecidas, a própria relação, enfim, dos pais, os filhos eram muito bem marcados, uma divisão bem marcada. A histeria, ela surge quando há um problema com essa autoridade, que é também um outro, vejam, é um outro, é a figura de um outro, portanto, é uma alteridade também. Essa relação entre autoridade, alteridade e negatividade, ou seja, o outro como alguém que proíbe, que reprime as suas pulsões mais arraigadas, certo? E na histeria, essa repressão que vem do outro, que vem desse superego, ela é rechaçada ao inconsciente, explicando aqui como o Byung-Chul Han traz, rechaçada, ou seja, alocada ali para o inconsciente, se manifesta por meio da conversão como sintomas somáticos, ou seja, ela é convertida, essa repressão psíquica dessa autoridade, ela é rechaçada ao inconsciente, ela vai se manifestar de formas inconscientes e, por vezes, se converte em sintomas somáticos. Por exemplo, a perda da capacidade de se movimentar. O Freud, quando analisava, por exemplo, alguns casos de histeria, algumas pessoas elas não conseguiam, perdiam o movimento das pernas, perdiam o movimento de alguns membros do corpo e eram causas relacionadas a uma repressão psíquica tão forte que aquilo era somatizado e a pessoa ela efetivamente se comprometia fisicamente. Então, a histeria era uma doença da autoridade, um problema relacionado a esse embate com o outro que ficava, então, rechaçado para o inconsciente e se manifestava de formas diversas, inclusive através de sintomas somáticos, né? Pois bem, essa era a histeria, um problema típico de uma sociedade disciplinar, em que as barreiras estão muito divididas, em que há um princípio de realidade muito bem marcado, delimitando, como eu disse, delimitando figuras de autoridade entre pais e filhos, empregadores e empregados. Era um problema de repressão, de proibição que o sujeito se via ao se confrontar com essa alteridade, certo? Esse era, então, um pouco esse cenário cartográfico das patologias conforme analisadas ali pelo Freud e que marcaram a psicanálise ali no século XX. Quando da passagem do século XX para o século XXI, notadamente na sociedade contemporânea mesmo, atual, o que nós vamos ver é que essa lógica dessa negatividade do outro, dessa figura repressora de autoridade e alteridade, ela se dissolve. O que nós temos no século XXI, segundo Byung-Chul Han, é uma sociedade da positividade, certo? É uma sociedade em que o confronto com figuras de alteridade, ele se dissolve também, sobretudo no ambiente do trabalho, em que cada vez mais pessoas não precisam lidar
exatamente ali com aquela figura daquele chefe, daquele espécie de capataz mesmo, aquele vigilante, repressor que ficava controlando o ponto, a frequência, a assiduidade dos funcionários. Até porque muitas pessoas hoje elas trabalham em casa. Elas têm o quê? Um compromisso com o seu próprio desempenho, com o seu próprio desempenho. Mas é um compromisso que vai ser analisado agora muito mais em termos de uma produtividade ali do que em termos de uma assiduidade, de uma presença ali no trabalho. E as pessoas, por vezes, elas precisam desse desempenho porque elas são empreendedoras de si. Então, a pessoa que é PJ, MEI, ela precisa trabalhar mais, ainda que ela não tenha um chefe e horários definidos, ela precisa que o seu desempenho seja capaz de levá-la a conseguir, enfim, dinheiro, conseguir os bens materiais necessários para viver, né? Isso faz com que nós nos tornemos também uma sociedade mais ensimesmada. Essas relações de alteridade, empregado, patrão, como eu disse, pais e filhos, se elas vão se perdendo, se diluindo, nós temos uma sociedade ensimesmada, de pessoas voltadas cada vez mais para si mesmas do que propriamente para o que vem de fora. Não é uma sociedade tanto da alteridade e da negatividade. E logo, o princípio da realidade, ali mencionado no slide anterior por Freud, ele se dissolve em uma máquina de produção do mesmo ou do igual. Por quê? Porque muitas vezes aquele princípio da realidade que constrangia as nossas ideias, constrangia as nossas opiniões, constrangia as nossas vontades, constrangia os nossos desejos, quando nós entramos nesse ambiente de troca em redes sociais, isso se dissolve um pouco. As redes sociais, elas dirimem o princípio da realidade. Por quê? Porque os algoritmos são capazes de fazer com que você veja somente as mesmas coisas, que você lide somente com aquelas pessoas que já fazem parte de um círculo de pessoas que têm ideias muito próximas às suas, ideias políticas, filosóficas já muito próximas às suas, esteticamente muito próximas a você. Então, o princípio da realidade, de um confronto com um outro, que de fato é um outro, que não é um monte de pessoas que parecem que são outras, mas na verdade são um monte de iguais, porque são filtros, algoritmos que vão te fazer ver somente aquilo que você quer, ou seja, você não está lidando necessariamente com o outro, mas com um monte de iguais, né? O outro, ele é excluído da sua timeline. Isso faz com que o princípio da realidade se dissolva. Então, o Byung-Chul Han vai dizer que a sociedade de desempenho atual, com sua ideia de liberdade e desregulamentação, está trabalhando intensamente no desmonte de barreiras e proibições. Exatamente, o desmonte de barreiras e proibições, que vem a partir do quê? De um monte de desregulamentações. Aquelas barreiras marcadas do século XX, como eu disse, no trabalho que você tem que chegar na hora, ir no almoço de tal a tal hora, sair de tal a tal hora, bater o ponto, né? As barreiras em relação às telecomunicações, as barreiras em relação, enfim, ao consumo, enfim, todas as barreiras que ainda existiam, inclusive barreiras de distância mesmo que existiam ainda no século XX, a sociedade de desempenho atual, com sua ideia de liberdade e desregulamentação, está trabalhando para dissolver essas barreiras. E por quê? Porque a dissolução dessas barreiras ela gera uma maximização da lógica de produção capitalista. A produção capitalista ela precisou estabelecer barreiras para controlar e docilizar os corpos
sobretudo quando o capitalismo ainda estava se desenvolvendo, né? No século XIX. Ela precisou estabelecer essas barreiras. Olha, barreiras de horário, que as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em fábricas, indústrias, né, com o horário ali marcado do almoço, horário para entrar, para sair. Então, a produção da sociedade nos séculos XIX e XX, ela precisou ainda estabelecer essas barreiras, né? Estabelecer regulamentações que fizessem com que as pessoas se adaptassem a esse tipo de trabalho. Mas em determinado momento, essas barreiras começam a afetar a própria produção. Então não é mais interessante que se estabeleça esse tipo de regulamentação. Não. Agora é mais interessante que a pessoa, por exemplo, ela não tenha horário para entrar e para sair, mas que ela seja analisada a partir do que? Do seu desempenho pessoal ali. Então você individualiza, você cria mecanismos que fazem com que a própria pessoa ela se constranja se ela não tenha um desempenho satisfatório. Você não vai mais precisar da figura de uma autoridade constrangendo, mas sim a própria pessoa ela fica constrangida se o seu desempenho ali no trabalho não é bom. E, como eu disse, um trabalho que não está mais regulamentado muitas vezes por CLT, por leis que estão caindo, até cada vez mais com reformas que tentam desmontar essas regulamentações típicas do século XX. E no lugar disso, nós temos a ideologia do empreendedorismo, do faça você mesmo, de que no seu trabalho você não é necessariamente a figura de alguém que está vendendo a força de trabalho. Nós temos agora a ideia de que no trabalho você deve se realizar como pessoa, né? Ideia de que o trabalho deve ser uma fonte também de realização pessoal, que não se tinha no século XX. É a figura do empregado, do empregador, daquela pessoa que trabalhava mesmo anos a fio, décadas na mesma firma, se aposentava por aquela firma e não tinha essa ilusão da realização pessoal. Essa ideologia do empreendedorismo, do faça você mesmo e da realização no trabalho é justamente para tirar um pouco essa questão dessas regulamentações e dessas barreiras bem marcadas e substituir para uma sociedade do desempenho que faz com que as pessoas cobrem a si mesmas de forma cada vez mais elevada. Afinal de contas, se a pessoa não estiver rendendo bem no trabalho, é, ela não está rendendo bem na sua própria ideia de realização pessoal, porque ela não é uma mera vendedora de força de trabalho, ela está ali se realizando no emprego. Então vejam que as barreiras de alteridade que marcavam a negatividade de patrão, a negatividade dessas proibições, elas vão sendo diluídas. O princípio da realidade que fazia um confronto, que nos deparava sempre em confronto com o outro, em conflito com o outro, ele se dirime nas redes sociais em virtude do fato de que nós lidamos somente com as nossas bolhas. Os algoritmos das redes sociais, eles fazem com que nós nos comuniquemos, ainda que nós tenhamos 5.000 amigos, nós nos comuniquemos efetivamente com 30 ali, 15. Vamos ver somente tipos de postagem padrões, né? Que nós gostamos de ver, né? Pois bem, isso é típico dessa nova sociedade do século XXI, uma sociedade da positividade e uma sociedade do desempenho, da realização pessoal. Mas vejam que essa sociedade, gente, ela não está isenta de ter patologias psíquicas, muito pelo contrário. Toda essa liberalidade, por assim dizer, da sociedade, essa ausência de confronto com essas alteridades, elas criaram situações de sofrimento psíquico também. Então, o Byung-Chul Han vai dizer que nas doenças psíquicas de hoje, tais como depressão, burnout, déficit de atenção ou síndrome de hiperatividade,
Ao contrário. Ao contrário, aqui eu vou contextualizar. Ele está dizendo que, ao contrário daquela neurose freudiana que se dava a partir do embate com a figura do outro, ou seja, retomando aquela metáfora da imunologia, com a figura de um agente externo que nos causa o mal, por isso que ele começa o livro com a metáfora da imunologia, por causa do embate com esse agente externo que nos proíbe, que nos reprime e que nós precisamos nos defender dele de alguma forma, né? Então, ele diz que nas doenças psíquicas de hoje, ao contrário dessas doenças, dessas neuroses freudianas, não se vê a influência do processo de repressão e do processo de negação, né? Remetem antes a um excesso de positividade. Portanto, não estão referidas à negação, mas antes a capacidade de negação, mas antes a capacidade, faltou aqui, de dizer não. Não ao não ter direito, mas ao poder tudo. Nós temos uma sociedade, que é o que eu vou explicar novamente, que tem uma incapacidade de dizer não ao poder tudo, a tudo poder. Ou seja, querer poder tudo, não se enquadrar em disciplinas, por exemplo, de trabalho. Inclusive tem uma certa até ojeriza às disciplinas daquele trabalho do século XX, da CLT, de bater cartão. Não, ela quer poder tudo, ela quer que o seu trabalho seja a expressão mais cristalina das suas potencialidades e da sua criatividade, que se você não arrumou um trabalho em que você expresse a sua criatividade da forma mais pura, que você seja você mesmo no trabalho, você tem que correr para outro trabalho, né? Por quê? Porque você está tão mergulhado, você, eu digo nós, mergulhados nesse sistema, nesse excesso de estímulos positivos, né? Que nós temos que nos realizar. Nós somos coagidos à felicidade, coagidos à realização pessoal. Porque desde pequeno, né, nós tínhamos aquela ideia, olha, você tem que pensar fora da caixinha, expressar a sua criatividade. Se você sabe desenhar, você tem que trabalhar desenhando. Se você sabe escrever, você tem que trabalhar escrevendo. Sabe dançar, tem que trabalhar dançando. Eu falo isso, gente, vocês podem pensar, é a coisa mais. Pô, Guilherme, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Se a pessoa sabe desenhar, tem que trabalhar desenhando mesmo. Se a pessoa sabe escrever, tem que trabalhar escrevendo. Se a pessoa sabe, não sei, tem alguma habilidade manual mais específica, tem que trabalhar com aquilo. Isso não é normal? Isso é normal para nossa época, gente. Volto a dizer, se pensarmos no século XX, na época dos nossos pais também gostavam de desenhar, também gostavam de escrever, também gostavam de se comunicar, expressar sua criatividade, também gostavam de todas essas coisas. Mas nem por isso os empregos deles tinham que ser. Algum momento, sim, é bom, né? Quando você tem um emprego que coadune com algum talento pessoal, mas não tinha que ser. Você não era coagido a fazer o que você queria. Por quê? Porque você tinha muitas barreiras, né? Muitas barreiras. Não, ó, trabalho é assim, trabalho é para ganhar dinheiro. Eu vou ali trabalhar em qualquer emprego, qualquer firma, para ganhar dinheiro, para sustentar aqui uma família. Era uma lógica diferente, né? Do que essa lógica da realização pessoal, da felicidade que nós buscamos a qualquer custo, né? Com viagens, né? Viagem não é mais para você descansar, né? Para você viver uma experiência que vai também te realizar como sujeito, né? Eu preciso viajar para conhecer novas culturas para me realizar como sujeito. Não conhece, gente, novas culturas viajando, tá? Eu posso falar isso, né, sem medo de errar. Não conhece nova cultura, tá? Você quer conhecer a cultura russa, por exemplo? Uma semana na Rússia não vai ser suficiente. Você vai ter que ler muito sobre a cultura da Rússia, literatura russa. Não conhece, tá? Uma nova cultura viajando.
Mas enfim, foram várias coisas que, enfim, para nós foram vendidas assim como o biscoito fino da realização pessoal, e hoje nós sofremos por esse excesso de positividade, né? As doenças psíquicas atualmente, então, elas estão relacionadas a um cansaço, um cansaço. E agora chegamos finalmente então à tese principal do livro, Sociedade do Cansaço. Mas que cansaço é esse, gente? É um cansaço de nós mesmos. Olha que potente, né, essa análise do Byung-Chul Han, e da qual eu concordo, viu, gente? Eu não acho nem um pouco exagerada. Eu acho que é uma análise bem pertinente para pensarmos as nossas sociedades contemporâneas. É um esgotamento de si mesmo, dessa positividade, dessa busca por autorrealização constante. Isso causou um enfado, né? Então, o Byung-Chul Han vai dizer que o sujeito de desempenho esgotado, depressivo, está, de certo modo, esgotado de si mesmo, de lutar consigo mesmo, totalmente incapaz de sair de si, estar lá fora, de confiar no outro, no mundo, fica se remoendo, o que paradoxalmente acaba levando à autoerosão e ao esvaziamento, né? É isso, essas doenças aqui, depressão, burnout, déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, enfim, essa também cartografia patológica contemporânea, são, segundo o Byung-Chul Han, traços desse esgotamento de si mesmo. Não dizem mais respeito a um conflito com uma alteridade, né? Lembre-se, a metáfora da imunologia, com uma alteridade, um agente externo repressor. Não, é um esgotamento de si mesmo, né? Porque somos tão levados a essa ideia de nos mobilizarmos, sermos capazes, nos realizarmos em tudo que a gente vai fazer na vida, né? Até para que dentro da esfera capitalista a produção aumente, porque há uma gestão desse sofrimento psíquico relacionado à exaustão, ao burnout, né? Para quem quiser, vejam até um vídeo que eu já fiz aqui no canal que chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Posso deixar até aqui na descrição ou na tela final aqui para quem quiser acompanhar. Vejam depois esse vídeo, né? Então nós estamos cansados, esgotados desse excesso de positividade. Ou seja, estamos num mundo que não tem mais tantas barreiras e limites nos constrangendo, de certa forma, típicos de uma sociedade disciplinar, mas estamos esgotados por esse excesso de positividade, cansados de sermos talvez nós mesmos, cansados dessa busca desenfreada pela realização pessoal. Eu acho essa uma crítica bem importante para se pensar o mundo contemporâneo, o cenário dos inúmeros diagnósticos de problemas psíquicos que nós vemos no mundo contemporâneo. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e que vocês não estejam cansados, a tal ponto cansados que não possam dar um like aqui no vídeo. Então, se puderem dar um like aqui, ajuda bastante a divulgar o conteúdo. Comentar, né? Toda forma de interação eu acho muito legal quando comentam, quando dão like e quando se inscrevem aqui no canal também para dar uma força. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas.